E eu até hoje eu falo assim, gente, como o Senhor é lindo. E teve um bebê que tinha o nome do meu filho, Miguel. E essa criança, ele foi uma criança improvável aos olhos do homem. E Deus mudou o cativeiro do Miguel do dia para a noite. O Senhor deu uma alta para aquela criança ia sair dali com um cilindro de oxigênio para a vida. Ai, E o Senhor não Jesus. permitiu, ele saiu respirando sozinho. E eu e aquela mãe, nós oramos dentro do banheiro, porque não podia ficar orando lá, Sim, né? A né? gente escondia, a gente orava dentro do banheiro, né? Era desse jeito. A gente fechava o olho ali rapidinho, punha a mão na outra e começava a clamar pelo bebê. E durante esse processo ali que eu estava nesse hospital, eu fazia obras sem perceber, sabe? Eu falava do amor de Deus e o Senhor estava me tratando. Mas, ao mesmo tempo, eu estava ali trabalhando para o Senhor e eu nem percebia. E o Senhor começou a me amadurecer, começou a curar meu coração, né? Aí eu lembro que um dia eu cheguei na minha casa, eu tinha encontrado uma pessoa que passou por esse processo ali, esteve presente. E eu chorava, né? Eu falava, Deus, parece que isso foi um gatilho, eu tô chorando. E aí eu falei para Deus assim, quem eu sou diante do Senhor? Quem sou eu? E eu chorando muito, escondida dentro do meu quarto, no escuro. Eu falei, Deus, quem eu sou? Se eu não sou alguém que tem valor para o Senhor mais, me mostra, me trata, me muda, me transforma. E aí, um mês depois, uma missionária foi pregar na minha igreja, porque eu já estava na minha igreja, e eu estava ali, né, atrás lá, e ela falou assim, Deus manda te dizer que você é a missionária dele. Oh, Aí eu Jesus. lembrei que eu tinha feito uma oração dentro do meu quarto. Só eu e ele. Sabia, né? Tava só nós dois, irmã Jamil. E eu nem falei pro diabo não pegar minhas palavras, eu coloquei no meu coração, falei, Jesus, quem sou eu? E ela falou assim, o Senhor manda te dizer que você é a missionária dele. Você é minha. E ele falava, através da boca dela, minha missionária, minha. Eu te amei. E eu te trouxe para esse lugar. Foi eu que te trouxe para cá. E o Senhor usou aquela mulher, né? E o Senhor ainda falou assim, os céus, em 2024, eles estarão abertos sobre a sua vida. E ela começou a adorar. E que se abram os céus. E eu falava assim, meu Deus. E eu chorava, eu chorava, eu chorava. Glória a Deus, Hoje eu tô aqui no aleluia, Crente Jesus. Podcast. Para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Aleluia, Jesus. Glória a Porque todo o Deus. processo que nós passamos na nossa vida, desde o dia que o Senhor nos coloca no ventre da nossa mãe, a palavra do Senhor diz que em Salmo 139 que eu nem tinha forma no ventre, mas ele já tinha planos, ele já me conhecia. Desde o dia que o Senhor nos entrega a confiança dos nossos pais, né? Desde aquele dia até aqui, todos os nossos processos, a nossa jornada, as nossas dores, tudo está escrevendo algo que coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Sim. Deus quer te fazer crescer. Deus quer te arrancar de lugares dolorosos. Deus quer trocar as nossas vestes. Salmos 30 vai dizer que Ele tira a veste de luto e entrega a veste de alegria. Que o Senhor nos faz dançar de alegria. Mas para isso acontecer, nós precisamos passar por um longo caminho. Às vezes a gente perde a paciência, quer desistir. Não, eu não estou aguentando mais, né? Eu quero achar só os meus problemas e maximizar numa tela e me colocar numa situação de dor. Ah, porque eu sou vítima, eu sou só uma vítima de tudo isso. Não. Não. Deus quer construir em nós, forjar em nós algo. José esperou 13 anos para viver uma promessa. 13 E ele vai dizer anos. para os irmãos, não foi vocês que me mandaram para cá. Mas eu precisava estar aqui porque Deus tinha um plano. Não foi o diabo que deixou eu nascer num lar desestruturado, que me levou para ser abusada, que me levou para separar, que me levou para ser ferida mais tarde pela igreja. Não foi o diabo. Deus tem um plano sobre a nossa vida. O diabo tenta nos matar, ele tenta nos machucar, nos ferir, contar mentiras. Porque durante o processo de Deus na nossa vida, ele quer contar mentiras. Não, certamente o Senhor te esqueceu. Você é isso aqui que estão dizendo sobre você. Você não é a menina dos olhos de Deus. Deus não te ama. Ele quer contar mentiras. Ele quer usar de mentiras para que nós possamos ficar ali. Porque o Senhor nos deu livre-arbítrio. O Senhor não vai nos obrigar a nada. E o diabo quer aproveitar de todas as brechas que ele tem. Isso. Por isso que ele foi na palavra com Jesus. E Jesus ganhou e venceu ele na palavra.
Por quê? Porque ele quer pegar brechas, ele quer pegar um detalhe e transfigurar, mudar aquilo ali, para contar mentiras. Então, tudo que eu vivi, irmã Jamília, até o dia de hoje, que eu estou aqui neste Crente Podcast, quantas vezes eu perguntei para Deus, por que o Senhor permitiu eu viver tantas coisas? E aí eu lá em casa, um dia, no dia que vocês falaram para mim que eu ia vir, eu falei, Deus, então agora eu entendo o seu processo. Porque o Senhor viu uma mãe lá em Trindade, com 2 crianças pequenas limpando a casa, sendo tocada pelo Crente Podcast, Glória a Deus, aleluia. numa tarde, falando em mistério, dentro de uma casa, onde o Senhor me tocou ali. O Senhor me viu lá naquela casa, o Senhor me viu lá em Trindade, lá em Goiás, e me trouxe para cá. O Senhor me deu a oportunidade de conhecer São Paulo. O Senhor me deu a oportunidade de conhecer essas pessoas, esse canal. O Senhor me deu a oportunidade de viver esse tempo de alegria. Tiraste as minhas vestes de luto e me deste vestes de alegria. Esse é o nosso Deus. Glória a Deus. Jeremias 29:11 vai dizer que o Senhor tem planos de prosperar, planos de paz, planos de futuro, e não planos de danos. Deus nunca quis causar dano sobre a minha vida, irmã Jamile. Ele nunca quis me ver no pó, destruída. O diabo quis se aproveitar, mas o Senhor queria contar uma história, um testemunho. E hoje está aqui, né? Sendo contado. Porque o nome dele é glorificado. Não é sobre mim. Eu só estou aqui porque ele tem misericórdia da minha vida. Sabe o que ele escreveu na minha vida? O Miguel, o que eu vivi no meu casamento, gerar o Moisés... Viver assim, fazendo a obra do Senhor, conhecendo pessoas, estando com os amigos do Senhor, tudo isso é um presente. Quem somos nós? Né? Nós não somos ninguém, mas o Senhor nos viu, o Senhor Glória nos amou, o Senhor nos conhece. Né? Deus é grande, né, irmã? Grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Né? Então, aqui está a minha história. Glória a Deus, aleluia. Meu testemunho. Deus é maravilhoso, né? Amém. Muito. Espero que Deus tenha tocado aí no seu coração, você que está aí assistindo, Deus tenha falado contigo. Através desse testemunho, ela veio de muito longe, em Trindade de Goiás, para estar aqui. Deus é maravilhoso e o inimigo fez de tudo para ela não estar aqui, de tudo. Mas ela chegou aqui e hoje ela está aqui contando, né? O seu testemunho lindo de superação, né? E Deus é maravilhoso. E Deus curou ela. Curou. Hoje ela está curada. De tudo ela está curada. Amém? E eu agradeço você que está aí assistindo. Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. E eu peço à irmã que ore, né? E faça uma oração para aquele que está ali assistindo também, né? Receber essa oração. Amém, em nome de Jesus. Eu quero aqui, né, antes de orar, deixar o Salmo 30, né, no coração de quem está nos ouvindo, de quem está nos assistindo. Amém? Amém. Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não me deixasse que os meus inimigos se divertissem às minhas custas. Senhor, meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova e devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor vocês, os fiéis. Louvem o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Quando me senti seguro, disse, jamais serei abalado. Senhor, com teu favor deste-me firmeza, me deste estabilidade. Glória a Deus. Mas quando escondeste a tua face, fiquei atemorizado. A ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu meu auxílio. Mudaste o meu pranto em dança e a minha veste de lamento em veste de alegria. Glória a Deus. Para que o meu coração cante louvores a ti. Não se cale. Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre. Aleluia. Glória a Deus.